Boa noite, pessoal. Aqui, professor Bolívar. Sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula, pessoal. Estou vendo aqui que o pessoal está terminando de entrar. Tem 150 inscritos aproximadamente para a nossa aula ao vivo de hoje e 58 pessoas entraram, tá? Então a gente vai começar, enquanto isso a gente vai se apresentando, tá? Então sou o instrutor de você, sou o professor que vai ministrar as aulas. A gente estuda esse conteúdo que a gente vai passar para vocês. A gente estuda há mais de 30 anos, né? Eu, a minha esposa, que também colabora com algumas aulas, né? Algum ensinamento durante o curso. Ela também estuda há muitos anos, esse mesmo ensinamento que nós passamos aqui para vocês. E também temos um grupo de colaborador que ajuda a manter esse curso, ajuda a divulgar, que são os alunos, né? Alunos já que se tornaram colaboradores, alunos antigos, que fazem parte da estrutura do nosso curso aqui. Sem eles também a gente não conseguiria manter esse curso já por um longo período como a gente está desenvolvendo. E o nosso curso agora ele está na 17ª turma, né? Ele já vai para o 5º ano, e aproximadamente já tivemos, acho que em torno de 7 a 8 mil inscritos nesse curso, passaram por aqui, né? E que realizaram o mesmo curso, acho que integral, né? Teve mais de 1.000 pessoas, não sei exatamente o número, mas um grande número de alunos, eles perceberam, né, o valor desses estudos e hoje eles já são testemunho, né, da transformação que esses estudos trouxeram na vida deles e tudo que é possível por meio desse ensinamento, que é possível a pessoa transformar a vida dela, né? Então seria uma espécie de um divisor de águas. Um grande cientista uma vez falou que a mente que ela se abre, né, para um ensinamento novo, ela não volta mais ao tamanho normal. Então, quando nós recebemos um conhecimento aqui, como nós vamos receber nesse curso, vocês vão perceber que é um conhecimento vivo e que esse conhecimento ele transforma totalmente a tua forma de ver a vida, a tua forma de se posicionar perante o mundo, e é exatamente isso que a gente quer passar para vocês, porque aí está um grande segredo, né? Quando nós estamos aqui passando esse ensinamento para vocês, na verdade a gente está aprendendo mais, né? Cada vez mais nós estamos aprendendo e assimilando um ensinamento que ele não é nosso. Nós ganhamos ele um dia, ganhamos ele gratuitamente, e assim, gratuitamente, nós vamos passar para vocês também, tá? Então, não existe custo nenhum esse curso, pessoal. Nem antes, nem depois, nem durante, tá? Não tem nada cobrado nesse curso, porque é algo realmente que é um grande benefício e um grande privilégio para nós, né, que estamos aqui passando esse conhecimento para vocês também. E esperamos que vocês tirem, então, o máximo de proveito, tá? E nós vamos contextualizar um pouco, né? Essa primeira aula vai ser uma aula bem contextual, para vocês verem, assim, o contexto do autoconhecimento ligado na questão essencial, né? Na questão do ser humano, como antes de entender os problemas como pessoa, nós entendermos o ser humano como em si mesmo, né? E aí engloba algo muito grande, né? Porque engloba a história humana, engloba de onde viemos, qual o objetivo da nossa existência, o que nós viemos fazer aqui nesse planeta, né? E então se trata de algo muito profundo e por isso que é preciso um curso. Uma palestra só não consegue abranger um tamanho de conhecimento assim, né? Então, vamos colocar aqui o nosso primeiro slide. Então, nesse slide aqui, pessoal, a gente escolheu esse título, né? A História Secreta da Essência Humana. Por que que escolhemos esse título? Porque isso aqui
está relacionado com a busca do ser humano. A busca do ser humano é algo desde que mundo é mundo, é algo muito antigo. Então, tem algo íntimo dentro de cada um de nós, tem algo que está buscando algo. E a gente sabe, a gente intui que é algo elevado, tá? Então, vocês estão vendo essa escada aí, né? Tem uma luz lá em cima. Então, está querendo mostrar que nós viemos de um lugar alto e a gente intui que o nosso lugar é para cima. O ser humano intui isso, tá? E, então, aqui daria para nós começar falando o seguinte: a educação materialista que o mundo tem hoje, ela tenta passar uma visão que o ser humano seria um subproduto de algo orgânico, ou seja, que nós viemos debaixo de algo orgânico, produto da evolução, coisas assim, tá? Mas, porém, a essência humana, né, em essência, nós sentimos e percebemos que não é assim, que nós viemos, na verdade, é das estrelas, viemos de cima, né? E, felizmente, essa história, esse conhecimento, ele já existe, não precisa descobrir, é algo que sempre existiu aqui na Terra, né? E ele foi transmitido no passado, durante todas as eras, como chamado como conhecimento iniciático, tá? Então, a humanidade, ela tem épocas e épocas, para nós contextualizar aqui, para vocês entenderem, nem sempre conhecimento assim mais profundo ele é possível de ser transmitido para um grande número de pessoas. A humanidade ela passa por períodos assim negros, períodos difíceis, períodos de grande turbulência, períodos de grande ceticismo, às vezes períodos de guerras, né, períodos de fanatismo religioso extremo, né? Então, esse conhecimento sobre a libertação do ser humano é algo que os poderes da Terra, eles nunca quiseram isso, né? Eu acho que todos vocês que estão aqui nesse curso, vocês devem entender que interessa para muita gente que o ser humano seja escravo, que o ser humano não conheça sobre ele mesmo. Por quê? Porque aí a pessoa se torna mais facilmente dominada, né? E então existiam épocas que existiam as escolas fechadas, iniciáticas. Não é porque era escondido, entende? É porque realmente precisava que fosse assim para que esse ensinamento conseguisse sobreviver e passando pelas épocas, para que ele conseguisse. Então, de épocas em épocas, vem alguém muito iluminado e vem trazer uma renovação desse ensinamento, mas na base desse ensinamento, por trás de todas essas simbologias, né, dos antigos alquimistas medievais, do transformar chumbo em ouro, dos antigos iniciados gregos, da mitologia lá do tempo do Egito, nórdica, de todas essas antigas culturas que tinham esses conhecimentos na base, atrás dessas histórias diversas, com várias linguagens figurativas, só tem um caminho, né? Um destino final para o ser humano. O caminho é sempre o mesmo e a gente tem um expoente muito grande que foi Jesus Cristo, né? Que ele veio trazer o ensinamento sobre o caminho em corpo e osso e carne, como diz, né? Ele veio trazer ao vivo e a cores. E ele viveu nele mesmo. Então, esse tipo de, de transmitir esse ensinamento de forma direta se chama drama cósmico, né? A gente vai estudar sobre isso futuramente, a gente vai ter aulas específicas, mas é muito oportuno citar porque passou agora, né? Ontem mesmo, a gente foi o dia de Páscoa, e aí o que que aconteceu, né? O Jesus, ele foi o mais alto iniciado que veio trazer o ensinamento do caminho de forma direta, né? Então aí que se chama, né? No passado chamavam os filhos da luz, né? Os filhos da luz são aquelas pessoas que já fizeram todo o trabalho interno, e que elas vêm trazer esse ensinamento desse caminho para nós mesmos.
né? Então, isso aqui, isso que eu estou falando agora para vocês, é algo assim um pouco controverso para algumas pessoas, porque no passado foi desvinculado, né? Bom, no início os cristãos eram chamados de seguidores do caminho, né? Quem estudou, né, essa parte teológica antiga do cristianismo primitivo sabe disso, né? E depois foi desvinculado a ideia de caminho e foi transformado só em crença, tá? Bom, isso não é isso que está no ensinamento, na base, né? Essa questão do siga-me. O siga-me indica um caminho, tá? E então a gente vem falar sobre esse caminho, né? A história secreta da essência humana. Ele vem trazer o quê? Ele vem trazer que, na verdade, nós viemos aqui para fazer consciência, né? Viemos aqui para o mundo físico para fazer consciência, e por isso que todo mundo tem na essência essas perguntas, né? Todos vocês que estão aqui hoje, vocês estão aqui porque vocês estão buscando. A pessoa está buscando, mas da onde que vem essa busca para encontrar alguma coisa, né? Ela vem da essência. A essência ela busca até encontrar, tá? Então todos estamos em busca de algo, todos estamos, né? E então um dia, né, há 34 anos atrás, eu estava caminhando numa calçada e vi um cartaz e dizia assim: ó, homem, conhece-te a ti mesmo. Essa mesma frase que eu coloquei para vocês ali. E não busque fora o que está dentro de ti. A frase lá dos antigos, do templo de Delfos, né, dos antigos gregos lá. E aí então todos estamos. Então essa busca, né, a pessoa busca, tem o período da busca, depois uma hora você encontra e depois você tem a opção de você seguir o caminho ou não. Então, o que que acontece aqui? Todo mundo está em busca de algo, certo? E só que aí tem um detalhe muito importante, né? Tem pessoas que estão numa busca verdadeira, uma busca interna, profunda, verdadeira, tá? E tem pessoas que elas querem as respostas prontas já. O que que vai acontecer se você quiser as respostas prontas? É que nem você ir para uma aula e você querer dizer para o teu professor, dizer assim, professor, já me dá as respostas da prova, tudo pronta, porque eu prefiro já ter as respostas prontas. Eu não vou querer estudar que nem os outros alunos e querer ter que ficar lendo todos esses livros, frequentando a aula. Então, me dá o gabarito já da prova pronto, que para mim é melhor, tá? O que que o teu professor ele vai dizer e o que que ele vai pensar de você? Ele vai pensar, esse aluno ele não quer aprender, né? Então, ele vai apontar lá as respostas, mas depois aí ele vai ir para a vida. Quando ele for para a vida, ele vai se deparar com situações reais, aonde ele vai ter que trabalhar com esses conhecimentos que ele aprendeu. E aí ele não vai saber. Então ele vai fazer aquela ponte que cai, ele vai fazer aquela máquina que não funciona, ele vai fazer aquele prédio que racha a coluna, ele vai ser, se ele for um profissional da área da saúde, ele vai cometer lá um erro médico. E então aí que tá, né? Então, assim, semelhante é aqui no mundo físico, vai ser semelhante também no plano espiritual, né? Ou seja, se nós viemos nesse mundo para adquirir consciência, isso indica que tem um caminho. Ninguém vai nos salvar sem consciência alguma, né? Então, como eu expliquei para vocês lá no passado, quando se desvinculou a ideia de um caminho de consciência para um caminho só de crença, o que se fez, na verdade, foi um castramento espiritual da humanidade, né? Então, a nossa história aqui ocidental, da espiritualidade ocidental, ela tem essas coisas, ela tem esses acidentes, e nós temos que entender, né? Que a mente, ela, ela não quer viver a espiritualidade. A mente, ela quer só acumular conhecimentos e acumular, assim, uma espécie de um orgulho místico, né? E a sensação de poder, tá? Então, o verdadeiro poder, ele vem do real conhecimento,
né? O real conhecimento da vivência, né? Então, lá na última ceia, Cristo lavou os pés, né, dos discípulos, né? Ele transmitiu um grande ensinamento ali para os discípulos, né? E na hora ficaram meio chocados, né? Eles ficaram assim, não, não pode. O nosso mestre não vai poder lavar os nossos pés, né? Quase ninguém entendeu aquilo ali, né? Mas aí depois, mais tarde, eles começaram a entender, né? Que o real conhecimento e o real poder é daquele que serve, né? Então, por quê? Porque adquire consciência, adquire sabedoria, adquire experiência do caminho, né? Faz contato com os valores que nós temos na nossa essência, esses valores que chamam de valores universais, né, que já estão depositados. Então, vocês viram na chamada do curso que disse ali, né, você tem o maior tesouro dentro de você mesmo. Tá? Então, o que acontece, né? Todo ser humano, ele tem, na essência nossa, foi depositado já aquele mapa do caminho ali. Só que a pessoa não se lembra, logicamente, ela tem a noção daquilo, tá? Então, aqui, ó, vamos voltar lá no. Vamos voltar, começar, aliás, não voltar, que a gente tem depositado na nossa essência os mapas do caminho do ser, tá? O caminho do ser, o caminho do ser, quando fala ser, é integral, né? Não tem como tu ser só para fora. O ser é quando tu compreende profundamente, quando tu sente, quando tu vibra, quando tu irradia aquilo que tu tá vivenciando. Então, o ser é uma compreensão muito profunda. E do ser é que vem o saber, que vem o ter também, tá? Então, tudo parte do interior para o exterior. E o mais bonito é que é infinito, tá? Então, o caminho do ser é um caminho infinito. Então, por isso que todo ser humano tem dentro dele uma ânsia que ele quer algo superior. É porque nós temos dentro de nós uma partícula do espírito, né? Uma partícula de Deus, que se chama essência, o que é um princípio de alma que todos nós temos, né? E só que essa alma, ela precisa fazer um caminho. Ela não é consciente ainda, tá? Ela precisa fazer um caminho. E a gente recebe os mapas do caminho de quem já fez esse caminho. É isso que nós vamos ver aqui na nossa aula. Essa aula também nós vamos mostrar, tá? A diferença do ter, do saber e do ser é que o ser, ele exige autoconhecimento. Então, tem uma porta ali, nessa porta está escrito: aqui é o caminho do ser. Para tu entrar nessa porta, para tu abrir essa porta, exige-se autoconhecimento. Ou seja, a pessoa, para ela trilhar esse caminho, ela vai ter que se conhecer ela mesma e ela vai ter que se deparar com os seus medos internos, as suas dificuldades, as suas aquilo que ela não compreende em si mesmo, as deficiências que ela carrega, né? E as deficiências que ela carrega, que nós carregamos, são as deficiências que a humanidade carrega, tá? Por isso aqui a nossa abordagem de hoje, vocês vão ver que nós vamos dar alguns mapas no final dessa aula, nós vamos deixar já alguns tópicos de como que vai ser esse nosso estudo para a gente conseguir chegar em nós mesmos. A gente estuda o ser humano pelo viés, né? Estuda a nossa pessoa pelo viés do ser humano como um todo, né? Então a gente pega do grande para o pequeno, mas entrando por aqui, pela porta estreita, tá? Então, muito bem. Vamos começar o nosso diálogo sobre o caminho do ser por aqui, ó, tá? O... Você sabe que a nossa civilização ocidental, ela teve muitas coisas, a maioria das coisas que a gente tem hoje veio dos gregos, né? E o Sócrates, ele foi um grande cara, sabe? Porque ele praticamente foi o pai do autoconhecimento, né? Ele daria para dizer que ele foi o pai ocidental nosso aqui do autoconhecimento, claro que isso sempre existiu, como nós colocamos, né?
Mas ele colocou o seguinte: o ser humano ele tem noções universais na essência, tá? E a essência seria o nosso olho interior, tá? Ele não disse isso aqui, mas eu vou explicar como é que ele descobriu isso, tá? Então, na época, o Sócrates ele convivia com grandes nomes, grandes políticos, né? Grandes governantes, e lá na Grécia, então, tinha muita gente que se considerava sábia, né? E aí o Sócrates ele saiu com essa, né? Ó, só sei que nada sei, e o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que pensam que sabem, tá? E depois ele proferiu: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Mas então por que ele chegou nessa conclusão aí? Ele chegou pelo seguinte, ó. A mãe dele era parteira, e ele desenvolveu um método, né, um método filosófico chamado maiêutica, que maiêutica é maiêutica técnica da maiêutica, ou seja, é relativo à arte das parteiras, que era a mãe dele, que era parteira. Então, ele desenvolveu um método filosófico que era de parir a verdade. Então, parir a verdade, como é que era? Ele começava a perguntar para a pessoa entender que ela não sabia, tá? Então, uma época lá aconteceu que um jovem lá, porque na antiga Grécia foi o berço da democracia, então todo mundo podia se candidatar a ser o governante. E aí chegou um rapaz lá e disse assim: eu quero ser o comandante militar aqui. E aí o Sócrates perguntou para ele: quantos soldados tem o, o teu inimigo, né? O teu país inimigo lá? Quantos soldados tem? Aí o cara: não sei, tá? Quantos quilômetros de fronteira tem o nosso país? Cara, não sei, entendeu? Aí começou a fazer uma pergunta, depois de outra pergunta. No final de algumas perguntas, o rapaz se deu conta que ele não era capacitado, que ele não poderia ser o comandante militar do país, né? Não poderia ser o governante também do país, porque ele, por meio dessa maiêutica. Então aqui o Sócrates, ele visitando um e outro e perguntando, ele percebeu que cada um estava engarrafado naquilo que, na visão de mundo que tinha. Aí é que ele percebeu, por exemplo, assim, que o fato da pessoa, né, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, é o fato da pessoa perceber de ela não se achar sábia, porque aquele que não só não sabe, como além disso não sabe que não sabe, essa pessoa ela está praticamente estagnada, ela está fechada para ela conseguir abrir a porta do autoconhecimento, tá? Então daria para dizer o quê, pessoal? Daria para dizer assim que a essência é o nosso farol interno. Ela tem que saber, por exemplo, assim, até onde ela sabe e o que ela não sabe, né? E a pessoa aí já entra a humildade, já entra a questão de você ter um interesse genuíno, de você realmente buscar algo superior, algo interno, um conhecimento verdadeiro, uma vivência, e não só um orgulho intelectual para ti mesmo, né? E então esse ensinamento interior aí, essa sabedoria interna, aí a gente acaba caindo aqui no caminho do ser, tá? E o caminho do ser, como eu falei para vocês, ele está presente em todas as culturas, mas a gente vai direto no ponto aqui, a gente vai citar algumas frases que vocês já vão entender, tá? Então aqui Cristo colocou assim, ó: quem beber da minha água nunca mais terá sede. Isso aqui foi lá no poço, né? Quando ele foi pegar água lá para a mulher samaritana. Não sei se vocês já assistiram essa passagem aí. E então ali ele está falando sobre o ensinamento do caminho interior, do caminho da revolução da consciência, do caminho do ser, do conhecimento objetivo, tá? Ele está falando disso aí, que quem tiver esse conhecimento aí,
ele vai suprir todas as outras necessidades, tá, que ele tem, né? Pois ele falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essas palavras que ele está falando é as palavras, o ensinamento sobre as leis cósmicas, princípios universais que nunca mudam. São aquelas virtudes, aquelas coisas, né, que a gente sabe, a questão do amor, da verdade, da beleza, de fazer o bem, de coisas assim que elas, esse conhecimento sobre a essência nossa, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência, não muda nunca. Ou seja, isso aí vai ser sempre o mesmo. Pode mudar as raças planetárias, mas sempre vai ser o mesmo ensinamento, né? Depois ele colocou, ó, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? E depois, eis que o reino dos céus, de Deus, está dentro de vós. Então, aqui ele remete de novo para o autoconhecimento, porque tudo começa pelo autoconhecimento. Né? Vocês imaginam assim, ó, que o ser humano, né? O ser humano ele tem um princípio de onde ele veio, e ele tem uma função, uma finalidade, ele tem um funcionalismo, é como se fosse uma máquina, tá? E se você não conhece de onde você veio, não conhece pelo menos intelectualmente, né, o mapa, pelo menos assim, qual é a tua finalidade e para que você vive, para que você serve, se você não sabe isso, tá? Então, é como você tem uma máquina e você tem uma geladeira, mas você gostaria que aquela geladeira fosse um fogão, tá? Você tem um pé de laranja em casa, mas você gostaria que aquele pé de laranja desse maçã. Ah, você tem um cachorro, mas você acredita que aquele cachorro ele vai caçar rato, que ele é um gato. Ou seja, você não conhece a funcionalidade daquela coisa, para que serve aquilo. E então assim é o ser humano que ele não tem autoconhecimento, nem no sentido dele, né, da pessoa, porque a pessoa sofre de tudo que é problemas, doenças, desde do nascimento até a morte é só sofrimento. É sofrimento devido que não tem esse conhecimento do maior, né? Porque aí, se tivesse esse conhecimento do maior, aí resolveria todas as outras coisas que estão abaixo disso, tá? E então aqui, por exemplo, assim, a gente vai achar culpado, pessoal, vamos achar culpado. Mas então quem que são os culpados, né? Que esconderam isso de nós? Ah, por que que a humanidade não sabe então isso de forma objetiva? Né? Não é só algo assim, acreditar e sofrer a vida toda doente, todo mundo doente, sofrendo, fazendo guerra, né? A humanidade é de guerra em guerra, né? A história é sempre a mesma, desde o início. E então a gente vai achar culpado ou a gente vai perceber o seguinte, ó, que tem os dois lados. A maioria das pessoas não quer se aprofundar. Vocês sabem disso, né? Se a gente é honesto, todos vocês que estão aqui sabem muito bem que esse tipo de assunto, a maioria das pessoas não quer saber disso. A maioria tem medo do grande, medo assim, de algo assim que tire ela da zona de conforto. A pessoa prefere ficar na zona de conforto, mesmo que sofrendo, tá? Mesmo sofrendo, ela prefere ainda a zona de conforto, tá? Então, no caso, Jesus mesmo, e os outros também falaram, né? Outros sábios falaram, mas Jesus falou: de 1000 que me buscam, um só me encontra, de 1000 que me encontram, um me segue, de 1000 que me seguem, um chega na meta. Ou seja, então, desses 1000 que buscam, significa que tem outros 10, 100 mil que não buscam também, né? A gente tem que ver isso também, né? Então, o percentual é muito claro, né? Vocês conseguem perceber já como que o ser humano é, por uma amostragem pequena, vocês já conseguem ter a amostra da humanidade. Por exemplo, 700 inscritos para a nossa aula de hoje, 90 alunos na aula. Vocês conseguem perceber o percentual já, por exemplo, assim, dentre aquelas pessoas que
Claro que aqui tem outros fatores, não estou generalizando, tem aquela pessoa que pode, que não conseguiu realmente, mas envolve a questão da complicação que a humanidade vive, né? Às vezes a nossa vida chegou num grau de complicação tão grande que para a pessoa sair fora dessa complicação, ela tem que fazer um super esforço, ela tem que dizer, não, mas eu vou buscar o meu caminho interior, o caminho para mim sair fora disso, tá? E aí ela tem que largar tudo de lado e ela tem que se focar naquilo que vai libertar ela, nessa água, certo? Só que aí a gente entra no seguinte problema, né? A pessoa muitas vezes está buscando, ela acha, mas ela quer a resposta pronta. Ela quer a solução pronta para a vida dela. Ela não percebe que não vão dar isso para ela. Que ela vai precisar pegar esse conhecimento e depois ela vai precisar caminhar, tá? Caminhar. Então aí, né, pessoal, veio, por exemplo, assim, de tempos em tempos, vocês sabem que na humanidade nascem pessoas iluminadas, né? Nascem pessoas que vêm e elas vêm para renovar tudo isso, para trazer todo esse conhecimento, para renovar a forma como é colocado esse conhecimento, né? E nós estamos vivendo, que época nós estamos vivendo hoje como humanidade? Nós estamos vivendo o final do quinto ciclo, né? Assim, a humanidade ela não segue uma linha assim, ó, temporal. A humanidade ela segue uma linha circular, tá? Então, cada manifestação cósmica, ou seja, cada raça que a humanidade tem, fecha um ciclo e depois começa um novo ciclo, uma oitava acima, tá? Então, a gente até é acostumado a pensar, por exemplo, assim, numa linha temporal, que a humanidade veio evoluindo. Não, a humanidade é sempre a mesma, ela só anda em ciclo, né? Termina um ciclo cósmico de manifestação e começa outro. E nós estamos no final do quinto ciclo. Nós estamos no final desse quinto ciclo e vamos ir para uma sexta raça. Vai ter uma sexta raça que vai habitar o nosso planeta, né? Por isso que o nosso curso aqui é autoconhecimento e mudanças planetárias, porque a gente está explicando, vai explicar para vocês no decorrer do curso o processo que a humanidade está passando, o que significa isso no nosso interior, que a gente pode aproveitar isso para dar um up, né? A gente vai conseguir ver na frente dos nossos olhos todas as estruturas desmoronarem. Vocês vão ver as estruturas religiosas irem abaixo, porque é o final de um ciclo, né, de manifestação cósmica. Vocês vão ver as estruturas econômicas, as estruturas políticas. Vocês vão ver tudo que é tipo de estrutura ruir, porque faz parte do final da civilização essa ruptura. Mas esse é um momento muito especial para a consciência. Tá? Então é um momento especial porque a pessoa vendo tudo isso, ela pode então ela passar por um processo de despertar, tá? Então quem que trouxe esse conhecimento, né, de que nós estamos nesse momento? Foi essa pessoa aí, ó, né, o venerável mestre Samael Aun Weor. Ele começou a escola dele lá em 1950 e terminou no ano 2000. Né? A gente teve a felicidade de participar dessa escola durante muitos anos, e aí a gente pegou essa síntese, que é o que a gente entrega aqui no nosso curso para vocês, tá? Então, o que que essa pessoa aqui ele trouxe para nós, ó? O ser humano, sua origem, seu caminho e sua finalidade. Então, ele coloca o autoconhecimento para que é? É para trilhar o caminho do ser. Então, aqui é as principais coisas que ele trouxe. O primeiro, ele resgatou, explicou e unificou o significado dos ensinamentos esotéricos sobre o ser humano, sua causa, propósito, por meio da gnose, ou seja, a gnose é o que ele chamou de gnose, que é um termo grego, o conhecimento sobre o caminho. Então, gnose é uma palavra que significa conhecimento, mas não é um conhecimento sobre algo externo, um conhecimento qualquer. É o conhecimento sobre o princípio do ser humano, o que que nós viemos aqui fazer e qual é a nossa finalidade, para onde que a gente vai, certo? Então, o Samael Aun Weor, ele
não inventou nada, na verdade, como ele viveu esse caminho, ele conseguiu explicar, né, na obra dele, ele explicou que esse conhecimento é o mesmo dos antigos gregos, é o mesmo conhecimento que Jesus viveu em carne e osso, e é o mesmo conhecimento dos antigos iniciados também budistas, hinduístas, né, todo mundo que trilhou o caminho dos três fatores, esse que ele chamou de três fatores, né, que é o caminho, então, crístico. Então, só tem um caminho, né? Como eu falei no início, só existe um caminho. O caminho da consciência é o mesmo caminho crístico, é o mesmo caminho que lá no budismo eles chamam que leva para o nirvana. Claro que são coisas que são etapas, né? Vocês sabem que a palavra Buda, ela não é uma pessoa, ela é um título, e a palavra Cristo também não é uma pessoa, é um título também, é um grau interno de consciência, tá? Então, quando se diz assim, Gautama ou Buda, é porque ele tinha um nível X de consciência. Quando se fala Cristo, é a pessoa, é um mestre cristificado, é alguém que já está numa etapa muito acima, tá? Então, se trata do mesmo caminho, só que existem graus e graus, níveis e níveis, tá? Existe o estudante, existe o discípulo, existe o iniciado, existe o mestre, e existem os seres que são autorrealizados, que já fizeram esse trabalho, que são eles que trazem esse conhecimento para nós. Então, o mestre Samael, ele trouxe para nós assim, ó, revelou publicamente em que consiste o caminho crístico, ou seja, o caminho, a verdade e a vida. O que que é essa verdade? O que que tem a ver com a consciência? O que que é a questão da vida, né? Como que o ser humano por que que o ser humano vive, né? Por que que existe a vida? De onde que vem isso? Então ele revelou todos esses aspectos e ele revelou também publicamente o mapa para trilhar esse caminho, né? Que ele sintetizou em três fatores da revolução da consciência e ele explica que todas as eras, né? Todas as raças tiveram esses três fatores. Jesus entregou em forma simbólica para a humanidade, entregou de forma de lábios ao ouvido para um círculo esotérico, né? A época que Jesus veio era uma época onde esse conhecimento não era aberto assim para todo mundo, né? Se entregava de forma mais restrita dentro de determinados círculos para aquelas pessoas que tinham capacidade para receber aquilo, tá? Então é como eu expliquei, né, no início da aula. Esse ensinamento, ele nunca foi escondido, mas ele teve que passar por épocas onde a humanidade não tolerava esse tipo de coisa, né? Quem coordenava o nosso planeta aqui não tolerava. Então, sempre a nossa humanidade matou os profetas, matou os santos, matou inclusive Jesus, né? Por quê? Porque a humanidade, no geral, ela não aceita a verdade, ela não gosta da verdade. Prefere a mentira e o sofrimento do que a verdade. Assim, o mestre Samael também foi preso, foi perseguido, teve que fugir com a família de um país para o outro, porque quando ele começou a revelar esses ensinamentos, tudo que foi autoridade, seja política, econômica, religiosa, todo mundo se rebelou contra ele, porque ele não poderia estar revelando alguma coisa que libertasse o ser humano do sofrimento, né? Então, tudo que é paladino da consciência sofre muito, né? Como aconteceu com o Gandhi também, né? Todo mundo que prega esse trabalho interior, essa coisa elevada da consciência para o ser humano se libertar, é perseguido, é perseguido. Então a gente tem que entender esse processo, né? Então sobre esse trabalho interno, né? Basicamente todo o nosso curso ele se baseia em cima desses pilares que o mestre Samael ele trouxe para nós. E, porém, a todo momento nós vamos fazer diálogo com o ensinamento de Jesus, porque é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então vocês vão ter a possibilidade de entender frase por frase, parágrafo por parágrafo, de certos ensinamentos que eles são a nível interno
e que a humanidade não tem esse conhecimento, então não consegue entender. Então, vocês vão conseguir entender o que está nas escrituras, não só escrituras cristãs, como também escrituras budistas, hinduístas, as mitologias também, porque tem algumas coisas que está relacionado com o trabalho interno, tá? E onde que esse ensinamento ele esteve presente em todas as épocas da humanidade, desde que a humanidade existe, tá? E a pessoa vai conseguir ver esse caminho, vai conseguir entender que caminho é que ela tem que fazer, né? Então, aqui uma explicação sobre o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é a luz interior da alma que permite a pessoa seguir o caminho, tá? Então, aqui, por que que a pessoa, né? Como que o ser humano vê o mundo? O ser humano vê o mundo de acordo pela ótica do seu nível de consciência que ele tem. Então, nesse slide aqui, aquela frase, né, de Ezequiel, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tá? Jesus também falou essa mesma frase aqui em outras passagens, tá? E, então, por quê? Porque a pessoa vê, mas interpreta o mundo, a vida, as pessoas, a sua visão de mundo condicionada pelo que ela é internamente, tá? Então, qual é que é o segredo aqui? O segredo é aumentar o nível de consciência de si mesmo, aí a pessoa vai enxergar. Então, o segredo é abrir a consciência, tá? Aumentar o nível de consciência, certo? Então, aqui é a primeira coisa, né, pessoal? Esse aqui é o último slide para nós fechar o nosso entendimento de hoje. Para entender os problemas pessoais, precisamos antes entender os problemas do ser humano. Então, o que que envolve aqui, ó? A coisa, ela toma uma proporção muito grande quando entra aqui, porque muitas vezes a pessoa ela procura o curso de autoconhecimento para ela resolver um problema imediato que ela tem. Ah, eu estou com um problema na minha família, eu estou com um problema de doença, eu estou com um problema no trabalho, eu tenho um problema que eu não consigo, às vezes, fazer tal coisa, ou falar. Então, ela busca o autoconhecimento. Mas para ela chegar nesse ponto, ela tem que entender primeiro o que que acontece com o ser humano. Por que que o ser humano está assim? Porque o meu problema é o problema do outro também, é o problema de todo mundo. Tá? Então, aqui precisamos estudar assim, ó, o que que aconteceu com a essência humana, o que que aconteceu com a raça humana também. Nós precisamos entender todo esse contexto e aí dizer, bom, eu me encontro aqui. Então, é por isso que eu me encontro nessa situação. E aí a pessoa consegue entender que ela vai ter que fazer um trabalho interior, tá? E esse trabalho é um trabalho que vai irrompendo a consciência dela e quando ela percebe, ela se transformou nela mesma, tá? No que é para ela ser, né? Ou seja, ela liberta o ser. Então, a pessoa para libertar o ser dela, libertar aquilo que ela é simplesmente, sem inventar nada, tá? Ela precisa primeiro entender de ser humano. Ela tem que parar de focar no mundinho dela e tenta abrir a mente, entende o ser humano, né? Aí vem a pergunta, então eu vou ter que me aprofundar, professor, vou ter que, né, vou ter que me aprofundar em coisas mais profundas, não vai ser rápido assim, né? O senhor não vai me resolver o meu problema já, né? Então aí que isso é impossível, a pessoa ela precisa se aprofundar porque engloba tudo isso, né? Engloba questões espirituais também, ensinamentos espirituais. Nós vamos ter, a pessoa tem que ter paciência e tem que ter tenacidade para ela conseguir chegar no interior dela e se conhecer profundamente, tá? Então, por quê? Porque é um caminho, pessoal, tá? É um caminho. E outra novidade também é que você não consegue fazer esse caminho sozinho. Ah, então a pessoa tem que aprender a caminhar em grupo. Caminhar em grupo é um grande desafio. Acreditem, o ser humano de hoje ele ficou muito, foi assim treinado para ser isolado, né? Para ser isolado uma das outras pessoas. E aí
Quando a pessoa tem que caminhar em grupo, entrar na hora, resolver a vida dela, organizar a vida dela para ela ter uma disciplina interna, ela sofre muito com isso, porque é uma coisa que ela não está acostumada com isso, né? A gente é acostumado a fazer a nossa vontade a hora que dá e do jeito que dá. Só que para um caminho da consciência, exige que a pessoa caminhe num grupo, que ela tenha uma sequência, continuidade de propósitos, tá? E o que que engloba isso? Bom, engloba, né, engloba que ela vai ter que se adaptar a algo maior, tá? E o terceiro ponto, que é o mais importante, o que que vai acontecer com a minha vida quando eu tiver essa consciência do caminho, né? Bom, se a pessoa fizer, assim, esse curso de 3 meses integral, ela vai ter já a consciência do caminho, tá? Ela vai ter uma consciência, assim, não a consciência de todo o caminho, mas ela vai ter consciência de qual caminho que ela tem que fazer, que trabalho ela precisa fazer no interior dela, tá? E o que que vai acontecer? O que que implica isso? Bom, implica que você sabe, assim, o que muitas pessoas não querem esse caminho, que você vai, no caminho, você vai se encontrar com outras pessoas e outras pessoas vão ficar para lá, tá? Você vai ter que aumentar o teu nível de paciência interna, de compreensão, né, com o meio onde você vive, porque você vai começar a enxergar mais, você vai começar a ver mais, muito mais coisa do que você via antes, tá? Então, isso implica numa chamada revolução da consciência, né? Chamado assim que o caminho da consciência se chama caminho da revolução da consciência. Por que revolução? Porque é uma revolução mesmo que a pessoa faz. Ela sai da zona de conforto e ela entra num caminho onde ela vai expandir a consciência, ela vai enxergar milhares de vezes mais do que ela vê, tá? É isso que faz o trabalho interior, faz com a pessoa, tá? Para quem está no caminho, quem está caminhando, exige uma mudança de vida de muitos aspectos, muitas coisas você vai começar a ver totalmente diferente, tá? Então, não se trata, por exemplo, assim, de uma programação mental, de algo que você vai criar no teu interior. Não, o pensamento, a visão de mundo, os sentimentos, tudo isso é fruto do ser, né? É fruto de um caminho que você escolheu seguir e é um caminho de muita transformação. É também o caminho da libertação, da liberação final do ser humano, né? Ele se libera de níveis e de espirais mais baixas e ele vai subindo para espirais mais altas, tá? No nosso curso nós vamos ver, pessoal, o funcionalismo da essência. A essência ela não funciona no modelo linear assim, ó. Ah, eu vou passando o tempo e daí com o tempo eu vou melhorando, vou aprendendo, vou melhorando. Não. A nossa essência ela funciona no modelo gravitacional. Ou seja, você aumenta o teu nível de consciência e você gravita, né, as coisas melhores, pensamentos melhores, ideias, pessoas, fatos melhores vão gravitar em redor da tua essência quando ela é mais consciente, tá? Então, o trabalho interno, ele consiste em você aumentar a tua consciência, porque a consciência, ela é como se fosse o sol do sistema solar, a nossa essência. Ela adquire um poder de gravitação, né, onde a tua pessoa, ela, você beneficia o meio onde você está e você beneficia também o teu corpo, você beneficia de várias maneiras, tendo uma vida mais equilibrada, uma vida interior mais equilibrada, pensamentos, sentimentos melhores, visão de mundo melhor, né? E então tudo isso é o que implica você ter essa consciência. A consciência, ela faz a gente sair da zona de conforto também, tá? Então nós temos que saber tudo isso. Tem pessoas que têm essa consciência e elas decidem não seguir o caminho. Ou seja, elas decidem, preferem permanecer no sofrimento, tá? Isso é uma escolha do ser humano, é o que chamam de livre-arbítrio, né? Um livre-arbítrio mal usado, no caso, mas é esse aí.
e porque o Criador não quer que a pessoa sofra, né? Então, daria para concluir a nossa aula de hoje assim, ó, o caminho da consciência é, na verdade, o único caminho que existe, porque é impossível você caminhar sem luz, você vai cair no buraco, de certeza, tá? Então, na sequência, a gente vai começar a estudar, pessoal, vários aspectos, né? Nós vamos colocar vários aspectos como se fossem tijolos, para que a gente compreenda em que consiste esse trabalho interno, o que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, e no final desse nosso curso de 25 aulas, vocês estarem com um mapa nas mãos de vocês, e vocês, cada um saber, bom, eu tenho esse mapa, eu preciso fazer isso aqui, tá? Essa é a aula, meus amigos, ficou 7 minutos para vocês fazerem algumas perguntas. Eu vou ver as perguntas aqui. Algumas, né? Não vai dar para responder todas, mas algumas eu vou ler para vocês. Então, vamos ver. Uhum. Vamos ver aqui. Ah, a Ana Cristina pergunta, né? O autoconhecimento vai destravar a vida do ser humano em todas as áreas? Exatamente. Esse, assim, a nível de espiritual, sim, porque é aquela frase de Jesus, né? Se você conhecer o teu real propósito, se você conhece o teu real propósito, então, a partir desse momento que você conhece o teu real propósito e você trabalha com o teu real objetivo, né, o teu plano maior, as outras coisas, você começa a ver elas diferente. Às vezes você via dificuldades onde não tem, e onde tinha dificuldades você não via. Então você começa a se posicionar melhor também, né? Nem tudo é força. Às vezes é um posicionamento melhor, né? Ninguém é herói sozinho. Isso, é isso aí. É que, na verdade, o ser humano ele é psicossocial, né, Alenir? Nós somos um ser social, a gente precisa dos outros, né? Porque somente agora que está se falando mais sobre esse assunto, tenho sido, tenho visto muito conteúdo relacionado à filosofia, ao mental e ao espiritual. Bom, assim, ó, Luana, o que acontece, né? A humanidade, ela chegou num grau de maturidade, né? Nós chegamos assim, ó, quando chega no final de era, o conhecimento, ele fica muito forte, muito grande, né? Ele se amplia muito, ele se espalha muito o conhecimento, tá? E aí o que que acontece? O ser humano agora, as essências que elas estão tomando o corpo físico agora, elas estão num grau de maturidade que elas estão prontas para fazer a escolha delas. Então você fala muito, né? Aí a pessoa vem, ela tem conhecimento desse caminho, mas aí vai ter que ver se ela vai querer seguir esse caminho ou não, tá? Então isso que você está falando é próprio da época, né? No final de época é assim, tá? Esse curso é de mês, são 3 meses de curso, tá? Ahn, vamos ver aqui.
Linginês Quintéria, eu realmente quero conhecer meu real propósito, estou meio perdida. Isso é muito bom quando a pessoa, quando ela percebe que ela interiormente ela está meio perdida, porque aí tu tá no ponto onde o Sócrates queria, né? Porque a pessoa que ela se sente achada, ela dificilmente ela vai conseguir assimilar esse ensinamento. Depois desse curso, como dar continuidade nos ensinamentos? Então, esse curso aqui, de 3 meses, ele é um curso para a pessoa tomar a decisão dela. Se ela quiser seguir, a gente tem uma segunda fase de estudo continuado. Tá? A gente tem o estudo continuado, que é para aqueles alunos que eles querem fazer um caminho de grupo. Seu conhecimento é baseado na gnosis. O mestre Samael foi que trouxe a gnose, né? Foi ele trouxe isso aí, mas aí tem que compreender muito bem o que que é, né? Porque, por exemplo, assim, ah, tem alguns escritores aí que eles distorceram muito, né, o ensinamento, mas é por inveja, né? Então, eu aconselho que a senhora, para a senhora conhecer o que que é gnosis, que a senhora faça esse curso de 3 meses, no mínimo, que aí a senhora vai entender o que que é, tá? Porque se a senhora se basear no que a senhora ouviu falar da internet, às vezes a senhora poderá ser injusta com o que a senhora ouviu falar do VM Rabolu, que se pudesse dar orientações, agradeceria muito. Então, esse foi o nosso professor, foi dele que a gente recebeu tudo, tá? A gente vai sim falar dele, né? Nas próximas aulas a gente vai falar muito sobre ele e o que que o VM Rabolu ele foi, né? Ele foi o discípulo do mestre Samael e foi ele que coordenou a nossa escola e foi ele também que sintetizou, né? Explicou de forma bem sintética o trabalho que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, tá? A gente adaptou isso em forma de um curso aqui para poder passar para vocês da maneira mais tranquila e não é uma doutrinação religiosa, e sim um mapa para que cada um consiga fazer um trabalho prático dentro de si mesmo e colher os resultados para a sua vida, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Eu acho que ficou algumas perguntas. Os livros, sim, vamos indicar livros, tá? Vamos ter uma área de membros lá, não sei se todo mundo já está lá naquela área de membros, área de alunos. Aí lá a gente vai fixar um link com as aulas gravadas e os slides, e também a gente vai indicar um livro para vocês começarem a ler, tá? A gente se vê em breve, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.